Nos últimos vídeos eu falei com você que está começando a investir sobre diversas dúvidas que abrangem o universo dos investimentos. Hoje vamos trocar uma ideia sobre os erros mais cometidos por quem está começando a investir e também vou passar mais algumas dicas para você investir com mais sabedoria. Se esse assunto te interessa, então fica comigo até o final e considere se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, tá ok? Como mencionei, muitas pessoas ao começar a investir acabam cometendo alguns erros naturais pela falta de experiência e pelo excesso de informação que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, não é verdade? E um erro comum tem a ver com as famosas diquinhas. E até os mais experientes caem nesses contos do vigário, por acreditar naquela pessoa só porque ele é um investidor renomado e respeitado. Ou porque ele tem muitos inscritos no YouTube, milhares de seguidores no Insta, enfim. Por essas e outras é natural que as pessoas se deixem levar. Eu vou dar um exemplo aqui e, por favor, não pense que não o admiro. Ao contrário, não há como não admirar a trajetória do Luiz Barsi Filho, considerado o maior investidor do Brasil. Há um tempo atrás, coisa de um ano ou pouco mais, ele citava que estava igual jacaré com a boca aberta esperando a sardinhada vender ações da IRB. Porque para ele, IRB é uma grande oportunidade. Nisso eu vi gente vender VEG, vender Itaúsa, vender Taesa para comprar a IRB. Só para você ter uma ideia, esse é o gráfico da IRB no último ano, apresentando uma queda de mais de 70%, sendo que mais de 18% só nesse mês. Alex, mas ele está vendo uma oportunidade. Caralho, mas é o Barsi, porra, ele tem 3% da carteira investido em IRB Cielo. Isso não é nada perante o patrimônio dele. Para você ter uma ideia, ele recebeu em 2021, só de dividendos de uma única empresa, mais de 170 milhões. Imagina o patrimônio desse cara. E você que está começando vai querer se comparar ao homem. Portanto, não faça isso jamais. Nunca se compare a um grande investidor, ok? Outra situação é não avaliar o tripé de investimentos antes de qualquer aporte. Que é isso, Alex? Você já deve ter ouvido falar de risco, liquidez e rentabilidade. Pois bem, esses três fatores raramente andam juntos em um único investimento. Isso significa que quando escolhemos um ativo, vamos ter que renunciar a pelo menos um desses três fatores. Apesar de todo investimento possuir algum tipo de risco, alguns possuem níveis diferentes desse risco. E em alguns casos esse risco envolve até o de perder parte da rentabilidade. Em outros envolve até a perda do valor investido. Com relação à liquidez, temos que avaliar em quanto tempo aquele valor aplicado pode estar disponível, caso seja necessário resgatar essa aplicação. E esse item deve ser muito levado em conta quando planejamos a nossa reserva de emergência. Já com relação à rentabilidade, ela representa um retorno previsto para aquele ativo. No caso de uma renda fixa, essa rentabilidade costuma ser conhecida já no momento da aplicação. Mas com relação à renda variável, essa rentabilidade dependerá de uma série de fatores e poderá ser positiva ou negativa, dependendo do risco e da liquidez do ativo. Outro erro comum que o investidor iniciante comete é o de colocar todos os ovos na mesma cesta. Você já deve ter ouvido falar em diversificação, não é? Pois bem, isso não é à toa. A maioria dos investidores já cometeram esse erro e eu confesso que já fui um desses teimosos lá em meados de 2017. Hoje a minha carteira tem uma diversificação balanceada, que envolve ações, fundos imobiliários, tesouro direto, títulos pré-fixados e uma pequena parcela em criptomoeda. Portanto, investir todo o seu capital em renda variável, por exemplo, não é recomendável, principalmente em um único investimento. Agora, essa é de lascar. Pegar empréstimo para investir. Se você já ouviu falar sobre essa prática, principalmente agora com os juros altos, saiba que é a mais loucura
do que colocar toda a sua economia em um ativo só. Eu só penso em uma situação. O cara adquiriu um empréstimo para pagar em um ano e colocou em um único ativo esperando que ele desse lucro em, sei lá, 6 meses ou até mesmo em um ano. Vamos lá. Mas veio uma crise como a que passamos por causa da Covid. A economia despenca e aquela rentabilidade que você queria já era. Aí aquele lucro que você previa virou uma dívida que você não tinha e agora vai ter que pagar. Tudo isso por conta de um empréstimo desnecessário. Então, antes de investir, faz a coisa certa. Aproveita esse vídeo aqui do card que eu falo sobre alguns passos que você deve seguir antes de começar a investir, tá bom? Depois desses erros que alguns investidores iniciantes podem vir a cometer, eu vou te apresentar alguns passos para que você tenha mais segurança nos seus investimentos. Estabeleça objetivos. Quando se tem um plano e motivação pessoal, o hábito de investir fica muito mais fácil, além de facilitar para que se tenha um controle das suas finanças em busca dessa meta. E quando falamos em objetivos, não precisa ser algo grande, como comprar um apartamento ou um carro em, sei lá, 6 meses. Você precisa estipular metas que sejam realizáveis. Caso contrário, você pode se frustrar. Então, comece com um objetivo menor, como poupar R$100 por mês e começar a investir com esse valor, por exemplo. E falando em poupar, você deve organizar uma quantia mensal que irá para os seus investimentos. E essa quantia nunca deve prejudicar o seu orçamento pessoal. Não adianta separar 20% das suas receitas e deixar de pagar a energia, a água, a internet e o gás. Lembra que nesse vídeo que eu te propus um exercício para cortar algumas despesas que você já tem. Pois bem, é a partir dela que você vai determinar o valor que será aplicado por mês. Ah, Alex, mas esse valor que eu vou investir não está de acordo com o objetivo que eu defini. Ah, é? Eu vou te dar 3 opções e até já imagino as desculpas. Diminuir ou cortar mais algum gasto que você tem. Ai, Alex, mas não tem mais de onde cortar. Começa a fazer uma renda extra. Ah, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Alex, eu não sei fazer nada. É impossível, todo mundo faz alguma coisa bem. Divulga, faz e cobra por isso. E por último, aumenta o tempo para esse objetivo que você quer. Escolhe aí. No pain, no gain, não é verdade? Fazer um investimento teste também é interessante. Como mencionei, o primeiro passo é o mais difícil, mas fazer uma aplicação para testar é bem interessante. Então encare esse seu primeiro investimento como uma espécie de treino. Para isso você pode utilizar um valor baixo e utilizando, por exemplo, CDBs de bancos digitais. Em muitos deles, no próprio aplicativo, você pode começar a investir com apenas R$1. Outra coisa importante é saber o seu perfil de investidor, pois assim é mais fácil escolher investimentos mais alinhados com os seus objetivos. E esse perfil é construído com base na sua tolerância a riscos, sua idade, sua situação financeira e, claro, os objetivos que você traçou para o futuro. Então, estamos chegando ao fim do vídeo e gostaria da sua participação nesse momento. Qual dos erros que eu citei lá no começo você acredita que seja o mais prejudicial ao investidor? E se já aconteceu com você, qual deles você cometeu? Deixa aqui nos comentários. Além disso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e compartilha para todo mundo. Pois assim, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro dos próximos vídeos, ok? Mais uma vez agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.